Olá, seja bem-vindo. Aqui eu te conto aquelas histórias que de um mundo que a gente vive e muitas vezes literalmente não quer ver, nem saber que vivenciou aquilo. As razões são de cada um, claro. Alguns vivem calados com suas experiências, outros abraçam a causa e vão pesquisar, e tem também o meu grupo, aqueles que ficam com aquilo entalado aqui na garganta, ficam remoendo isso por algum tempo, remoendo lembranças, ora, até que um dia dizem chega e resolvem colocar para fora todo aquele rol de acontecimentos. Hoje eu trago uma história que me contaram no fim de semana passado. Não sei se é paranormal, se é sobrenatural ou coisa que o valha, mas é algo que não sei explicar por mim mesmo. Eu sei que existe a ciência e ela diz uma coisa. Aí você vai nos espíritas, eles dizem outra. Vão nos místicos universalistas e levam em outra direção. E tem os esotéricos. Os esotéricos. Então aproveite sem moderação a história, uma pequena história que eu vou contar nesta semana. E junto vem algumas explicações e é você quem escolhe o que quiser. Vou deixar assim. Deixe seu gostei, inscreva-se, compartilhe, comente. Nosso projeto agradece qualquer tipo de afago. É muito bom para nós. Nos mantém dentro do YouTube, por favor. Faça coisas assim. Bom, eu te convido. Vem comigo em mais uma historinha interessante. Acontece que nesse fim de semana passado fui a um churrasco de fim de ano com colegas da Associação dos PRFs do Litoral Norte do Rio Grande do Sul em Osório. Revi vários amigos e colegas. Encontrei, aquele que me indicou para aquela reunião lá na Argentina que eu falei outro dia. Onde estava o cônsul, o lanchinho humano, o cara dos parasitas astrais. Está aí na playlist, dá uma olhada. Conversa vai, conversa vem e surgem as tradicionais histórias vivenciadas e coisa e tal. Tudo vem à tona com muita gargalhada, muita risada. O meu ex-chefe, ele tem nome de planeta e é um astro do conhecimento do nosso meio. Lembrou que dividiu comigo um quarto de hotel em Natal, Rio Grande do Norte, durante uma reunião nacional de gestão do Corpo de Gestão da PRF nos estados. Era algo para afinar discurso de norte a sul, leste a oeste, essas coisas. Mas o que importa é que ele começou dizendo que não comentou nada comigo na época, mas agora ele se sentia mais à vontade e via que o clima era mais propício. Fiquei interessado, fiquei curioso. Segundo ele, estávamos dormindo no hotel quando ele acordou com uma espécie de conversalhada dentro do quarto. Disse que eu estava falando numa língua, estrangeira. Na visão dele, um árabe talvez. Ele não é a primeira pessoa que me diz isso. Não. Estava dividindo um apartamento me lembro muito bem, foi em Itapema,
na Associação dos Patrulheiros de Santa Catarina, em Itapema, em Santa Catarina, na praia de Itapema, com 2 colegas em uma operação. Certo dia, eles comentaram que durante a madrugada eu havia dado um susto neles. Acordaram comigo muito indignado, caminhando pela casa. Como se portasse uma espada imaginária. Segundo eles, eu riscava o ar, movimentando o braço esquerdo com força. Na realidade, eu sou destro, apesar de usar a mão esquerda para algumas coisas, mas basicamente uso a direita. Comentaram que eu ia falando alto como com alguma coisa ou alguém imaginário que estaria à minha frente. Isso teria levado vários minutos. Comentaram que a fala não era conexa com o nosso idioma, talvez algo muito próximo ao árabe. Um disse que talvez ao turco, ou simplesmente um amontoado de fonemas que a sonoridade lembrava uma língua estruturada em forma de diálogo e coisa e tal. Nesse caso, os colegas disseram que fui levando aquela cena até a frente da porta do apartamento. Lá teria dobrado os joelhos, com um deles posto no chão e com as 2 mãos esticadas para frente como se repousassem sobre uma grande espada cravada no solo. Disseram que fiquei quieto por um tempo e logo em seguida retirei uma das mãos da espada, fechando o punho e batendo algumas vezes com os nós dos dedos no chão. E em seguida fazendo o sinal da cruz na testa. Ou o inverso. Eu não lembro bem a ordem das... Não sei se a ordem dos fatores nesse caso alteram o produto, eu sei que foi assim. Falaram que estavam assistindo na sala quando me virei e os olhei dizendo algo que eles não souberam explicar o que era. Era naquela língua estrangeira, estranha. Em seguida, bati no peito com a mão fechada e fui caminhando em direção ao quarto que estava. Voltando à semana passada em Osório, o colega planetário lembrou que esse, digamos assim, vamos chamar de árabe, não teria feito nada de performático. Só comentou que eu estaria sentado na cama conversando com alguém. Para ele, o árabe estava literalmente dialogando com outras pessoas. Seres, alucinações, sonhos, enfim, com alguma coisa. Uma vez meu filho gravou um momento desses. Havíamos nos mudado há pouco tempo para um apartamento nas imediações da orla de Atalaia, em Aracaju. Edifício Atlântico Norte, se não me engano. Pela manhã assisti e fiquei boquiaberto com o que vi. Sim, vi aqueles movimentos que a mão fazia arriscando o ar como se estivesse usando uma espada. Pior do que isso, em dado momento, o meu braço batia com força numa mesa, ou numa quina, ou na parede. Olhamos o meu braço e nada. Nenhum sinal de machucado ou de roxo. Então fui atrás de respostas. Um médico disse que falar dormindo é, em uma essência, um distúrbio do sono, onde o indivíduo expressa palavras ou frases sem estar consciente do que está acontecendo. Este comportamento pode ocorrer em diferentes fases do sono, porém é mais comum durante o sono leve. Muitas vezes a pessoa que fala dormindo não tem consciência do que diz, e esse fenômeno pode variar de uma simples murmuração até conversas bem complexas. As causas para esse comportamento, disse ele, ainda não estão completamente compreendidas. Estudos
sugerem que fatores como estresse, ansiedade, privação do sono e até mesmo certos medicamentos podem contribuir para o surgimento desse distúrbio. Além disso, situações familiares e hereditariedade também podem influenciar. Fui dar uma olhada no Espiritismo e por lá me foi dito que o ato de falar dormindo pode ser interpretado como uma comunicação entre o mundo material e o espiritual. Pelo que entendi, há a crença que durante o nosso sono, nossa alma se despreende temporariamente do corpo físico, permitindo que a pessoa tenha acesso a um domínio mais elevado da consciência. E isso pode facilitar a comunicação com espíritos amigos ou mesmo com guias espirituais. Assim, quando alguém fala enquanto dorme, pode estar expressando mensagens que foram recebidas de entidades espirituais de forma consciente ou não. E o processo faz parte do desenvolvimento do aprendizado e evolução espiritual. Mas não parei por aí, porque até agora não me convenci. Pesquisei um pouco e li que muitos especialistas afirmam que falar dormindo é frequentemente associado a outras condições do sono, como o sonambulismo e o terror noturno. Na maioria das vezes, o que é dito não tem significado específico e se conecta a pensamentos ou situações que a pessoa vivenciou durante o dia e não está conseguindo digerir agora à noite. No entanto, algumas vezes pode refletir preocupações ou ansiedades que estão sendo trabalhadas em um nível subconsciente. Aqui entra uma passada no ponto de vista psicológico que coloca que o ato pode estar ligado a emoções reprimidas ou estresse acumulado. A expressão verbal pode ser uma forma de liberar tensões que não foram resolvidas durante a vigília. Pesquisadores acreditam que esse fenômeno pode ser um reflexo de nossa vida emocional e também mental. Algumas teorias psicológicas consideram que a fala durante o sono pode ser uma maneira do subconsciente processar informações que a mente consciente não consegue ou não quer enfrentar. Portanto, observar os temas que surgem nas palavras proferidas pode fornecer insights sobre questões que precisam de atenção. Partindo para a Bíblia, o sono é frequentemente mencionado como um estado de conexão espiritual e reflexão interna. Embora não haja menções diretas sobre falar durante o sono, muitos acreditam que essa comunicação que ocorre durante a noite, pode ser uma maneira de ouvir a voz de Deus ou de anjos guardiões. Existem pessoas desse nicho que creem que esses momentos possam ser uma forma dos seres divinos se comunicarem conosco, seres humanos, enviando mensagens que podem não ser compreendidas de forma imediata, claro. Basicamente, há contradições e essas interpretações variam dependendo da tradição e da abordagem religiosa. O meu amigo padre filipino que o diga. Ele tem uma teoria. Ela é ligada à espiritualidade. Diz que o sono é visto como um espaço de introspecção e revelação. Possivelmente as falas noturnas que emanam de alguém podem ser a manifestação de perguntas que a alma busca responder. Já a questões da língua estrangeira merece um tratado. Alguns pesquisadores dizem que as vocalizações podem ser um compêndio de pensamentos confusos ou fragmentos de sonhos. Outros pesquisadores afirmam que isso ocorre em indivíduos bilíngues ou multilíngues, que utilizam diversas línguas no seu dia a dia, e esse literalmente não é o meu caso. Mal e porcamente sei o português. Para esses,
a mente pode recorrer à língua que está mais presente ou com a qual se sente mais confortável em um determinado contexto. Se entrarmos nas crenças e culturas dos povos, o mergulho é místico. Para algumas culturas, essas falas noturnas são analisadas em busca de significados mais profundos, considerando-as como mensagens que surgem da alma ou fragmentos de memória que ainda estão sendo processados nessa nova vida. Em algumas tradições, acredita-se que quando alguém fala durante o sono, é que pode estar revelando uma verdade sobre si mesmo ou expressando necessidades que não foram abordadas na sua vida cotidiana às claras. Numa abordagem espiritualista, sugere-se que as palavras podem servir como uma, digamos, janela para os anseios e lutas internas de uma pessoa. É normal falar dormindo, sabia? Principalmente na infância. Tais vocalizações são bastante comuns e a maioria das pessoas, experimenta pelo menos uma vez na vida o fato. Mas isso, de forma alguma, retira do caso a ideia de uma mescla de diferentes culturas e experiências que a pessoa possui e que podem se manifestar durante o sono. Um verdadeiro fenômeno multifacetado, digamos assim, que abrange aspectos médicos, psicológicos e espirituais. Compreender o que isso significa pode nos ajudar a lidar melhor com as comunicações noturnas, além de enriquecer nossas percepções sobre o que se passa em nosso subconsciente. Agora, quando vi o vídeo que meu filho fez, fiquei impactado. Acordar à noite e se deparar com algo assim não deve ser uma experiência muito agradável. Nada fácil. Ainda mais se você tem crenças limitantes a respeito de algo fora dos padrões. Meu amigo padre filipino, que trabalha com exorcismo para a Igreja Católica, diz que Shakespeare tem razão. Existem muito mais coisas entre o céu e a terra que a vã filosofia pode alcançar. Principalmente a questão da performance. Lembrando que cada situação vivenciada é única, cada intenção interior também. A vida é tecida pelo encontro permanente dos opostos e também dos complementares, como o yin e o yang. A busca do equilíbrio, ela é constante ou deve ser constante. Podemos dizer que um sentimento interno deseja ou rejeita e que a expressão externa oferece ou resiste. E nesse conflito, a questão é permitir o diálogo contínuo, a dialética. Pois tanto o dentro como o fora são complementares. Os adereços em torno disso são simples efeitos ilusórios e artificiais de nossa própria finitude humana. Assim seja, muita paz e... valeu pela simpatia de chegar até aqui, não importando a língua que você fale à noite. Tudo de bom e de bem, até semana que vem.